Olá! Por um mundo onde os legisladores de todos os países se comuniquem de modo a oferecer leis mais maduras e eficientes para todos os povos, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Ouvimos falar sempre de relação econômica entre os países do mundo. Ouvimos falar sobre relações políticas, quase sempre considerando apenas os ocupantes dos cargos executivos e diplomáticos dos países. Não é muito comum ouvir falar de relações entre parlamentares de vários países. Essa relação existe e é muito importante. Há autores que afirmam, no entanto, que os parlamentos têm estado alijados de questões de política internacional. Neste sentido, pode-se dizer que as conquistas democráticas progrediram pouco nas últimas décadas, uma vez que os próprios teóricos do direito constitucional, ao deixarem de questionar as ideias herdadas ao longo da lenta evolução do sistema democrático representativo de governo, não pareceram encontrar até hoje qualquer utilidade para a participação popular na condução das relações internacionais. No Brasil, no Senado Federal mais especificamente, esse tema é trabalhado por comissões especiais e grupos. E lá podemos encontrar um pensamento sobre a relação do parlamento brasileiro com outros países. Para conversar conosco sobre os contatos que parlamentares brasileiros têm com parlamentares de outros países, convidamos o senador Espiridião Amin, que é titular de vários grupos de parlamentares do Brasil com vários outros parlamentares do mundo. Espiridião Amin é senador pelo estado de Santa Catarina, nascido em Florianópolis, é de origem libanesa e italiano, é casado com Ângela Amin, teve 3 filhos, é formado em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. O senador Espiridião Amin também é mestre em administração e doutor em engenharia e gestão de conhecimento, ambos títulos também obtidos pela mesma universidade. Foi professor universitário e o senador Espiridião Amin também foi prefeito de Florianópolis, deputado federal, governador e nas eleições de 2018 foi eleito senador por Santa Catarina com mais de 1.200.000 votos e tomou posse na atual legislatura. Ele faz parte de grupos parlamentares que têm contatos com parlamentares de vários países do mundo. Senador Espiridião Amin, é uma honra receber o senhor aqui no programa parlatório. Nós sabemos que o senhor tem uma carreira política brilhante e que se ocupa com assuntos muito relevantes no Senado da República. Hoje, gostaríamos de conhecer um pouco mais sua atuação como parlamentar que dialoga com outros parlamentares do mundo. E eu começo perguntando: qual é o sentido de estabelecer esse diálogo com parlamentares estrangeiros, senador? Seja muito bem-vindo. Olha, eu fico muito feliz por poder participar de um programa que tem essa finalidade tão densa e humana. Pela origem, o senhor disse muito bem, eu tenho pai nascido no Líbano, mãe que tem uma história mais complicada do que simplesmente ter nascido no exterior. Eu sou primeira geração de brasileiro, portanto. A minha mãe, filha de italianos, a sua família teve que fugir da Itália. Eu, quando vejo essas cenas da Ucrânia, fico imaginando que não foi a fuga, né, do casal Pellegrino Marini, meu avô, nascido em Verona, na localidade, na comuna de
Bevilacqua, e a minha avó, Marina Buzetto, nascida em Santa Maria de Feleto, Treviso, e moradora de Pádua. O senhor imagina, em 1915, fugir do confronto entre o Império Austro-Húngaro e a Itália no norte, exatamente ali no Vêneto, guerra de trincheiras, fugiram. Certo. De carroça, isso eu sei. Subiram aquele morrinho dos Alpes e chegaram à Suíça, na cidade de Adorf, de bicicleta. Ou seja, o meu avô, a minha tia mais velha, a tia Irene, já menina, e a minha avó Marina com a minha mãe na barriga, como se diz. Certo, certo. E fico imaginando o sofrimento, as privações, e vejo um pouco disso retratado na imaginação, com isso que nós estamos assistindo. Tem razão. Eu sou primeira geração e tenho uma visão assim, acho que razoavelmente humana, do que é o refugiado nesse momento da humanidade. Nosso Papa tem falado bonito e de maneira tocante a respeito disso. Então, feito esse retrospecto, eu não poderia deixar de tentar compreender o que é a diplomacia parlamentar. Ela tem uma finalidade. Certo. As frentes parlamentares, ou bilaterais, ou de grupo, por exemplo, o Parlasul, né? O Parlamento do Mercosul e outras frentes parlamentares que nós temos já reguladas aqui no Senado, sobre grupos de países, por exemplo, Frente Parlamentar dos Países Árabes, Frente Parlamentar Bilateral Brasil-Índia. Esta, por sinal, foi consagrada na última quarta-feira, dia 22 de março. Então, isso é um trabalho muito importante. Essa atuação parlamentar bilateral ou multilateral, como eu falei a respeito do Mercosul, ou países árabes e tantos outros, bilateral ou multilateral, nos predispõe a compreender o que é coexistir com o diferente. O meu pai era ortodoxo, né? Sinal da cruz diferente, né? Puxa para dentro. Certo. A minha avó materna era devota de Santo Antônio, né? É o nosso sinal da cruz. Certo. E eu aprendi muito cedo a importância de coexistir e de respeitar o que pensa diferente de mim. Talvez tenha sido a minha maior herança, junto com o esmero que meus pais tiveram na minha educação. Eu fui alfabetizado como professora, a irmã de Antonieta de Barros, a primeira deputada brasileira e negra. Olha que coisa bonita que foi conviver com a dona Nonô, no sentido carinhoso da palavra, uma negona, forte, grande, com um sorriso encantador. Isso me ajudou a compreender, ou a procurar compreender, e no mínimo respeitar o pensamento, a religião, a cultura, a identidade do meu interlocutor. Senador, eu me preparando para essa entrevista, vi que o senhor faz parte de um grupo de conversa com os países árabes. E eu queria que o senhor realçou bastante a Índia, que é incrível, né? Eu queria que o senhor falasse que tipo, porque para nós brasileiros, olhando o universo do Oriente Médio, dos árabes em geral, a gente, o senhor é de origem libanesa, mas para a maior parte das pessoas talvez seja uma cultura que nos convida a conhecer mais, não é? A cultura árabe. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tipo de diálogo, que importância tem aquela cultura legislativa desses países, por exemplo. Tem país árabe que segue uma coisa mais, vamos dizer, ligada ao islamismo. Enfim, que o senhor nos desse uma palavrinha sobre o contato com esses países.
A história dos árabes é muito complexa. Eu estou lendo mais um livro complexo sobre esse assunto, porque a identidade árabe nem sempre foi acompanhada de um Estado árabe. Então, quando a gente fala em árabes no Brasil, a gente está falando principalmente de sírio-libaneses que migram para cá desde o século XIX, a convite de Dom Pedro II. O caso do meu pai, que veio escoteiro, quer dizer, ele já veio para ir para Florianópolis, porque a sua mãe já estava lá, e seus 2 irmãos mais velhos também. E não era, portanto, uma leva de migração. O mesmo aconteceu com a minha mãe. A migração do pai e da mãe dela com seus filhos não fez parte de uma leva, como foram as levas de italianos, principalmente do Vêneto, depois de 1870, muito antes da Primeira Guerra Mundial, para o Rio Grande do Sul, para o sul de Santa Catarina e para o Espírito Santo, principalmente. Que a leva de italianos para São Paulo é principalmente do sul da Itália. Então, quando você fala em árabes, primeiro vamos falar dos sírio-libaneses. Os libaneses, o país Líbano não tem 5 milhões de habitantes, mas temos aqui no Brasil entre 8 e 10 milhões de descendentes de. Portanto, o maior país libanês do mundo é o Brasil. Interessante. Contando os, naturalmente, filhos e netos. Interessante. O Líbano sempre foi um país plurirreligioso. A Constituição do Líbano está baseada nisso. Metade islã, metade cristão. Muito embora hoje a proporção já tenha sido desnivelada. Estava nivelada, agora está desnivelada. Eu acho que hoje deve ter 60%, 65% da população do Líbano islâmica. Os cristãos, por sua vez, são maronitas, os, digamos, romanos, quer dizer, os de rito cristão, Latino, católico, igual ao nosso, ortodoxos, certo, melquitas, certo, que é uma igreja católica melquita. certo. Muito bem. Os ortodoxos são gregos, quer dizer, o rito é grego. E do Islã tem sunita e xiita. E daqui a pouco, então, nós voltamos aqui para continuar essa conversa tão interessante, ouvindo o senador Espiridião Amin sobre o que ele chama de diplomacia parlamentar. É muito interessante. Espero vocês. Até já. Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8.000 fiéis sentados e, considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14.000 pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20.000 metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40.000 metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja, e, quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto maciço. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo, para que daqui a pouco possamos celebrar a Casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção.
Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando com o senador de Santa Catarina, Espiridião Amin, sobre a relação de parlamentares brasileiros com parlamentares de outros países. Senador, voltamos então à nossa conversa. O senhor nos deu uma verdadeira aula desenhou para a gente de forma muito especial o universo do Oriente Médio, suas nações, a diversidade. E eu queria ir para uma outra direção agora, na continuidade da nossa conversa. Eu vi que o nome do senhor também está lá num grupo de conversa com os Estados Unidos da América. Quer dizer, como é que tem sido essa experiência de diplomacia parlamentar, que é um conceito que o senhor traz e que eu acho muito interessante, em relação a, digamos assim, uma seguramente, indiscutivelmente, potência mundial, como é os Estados Unidos? Os Estados Unidos guardam com o Brasil uma grande semelhança, porque os Estados Unidos da América, como o país foi construído pela migração. Não necessariamente a mesma. Eles tiveram uma participação maior de huguenotes, né, de protestantes, começar pelo Mayflower, tiveram levas de imigração, desde chinês, irlandês, árabe. Muito pouca gente sabe que, por decisão judicial, que terminou na justiça, a música talvez mais cantada e mais celebrizou Frank Sinatra, My Way, a autoria é de um menino sírio que cantava no coro da igreja maronita nos Estados Unidos, Paul Anka. Houve uma discussão judicial com um compositor francês, mas ele ganhou na justiça. Então, você tem que associar o Frank Sinatra, My Way, é uma coisa desnecessária. O autor é um sírio, um menino sírio, Paul Anka, autor de muitas outras músicas. Então, os Estados Unidos são uma miscelânea onde não deixa de haver, ainda hoje, um grande problema de preconceito. Vivemos aí nos últimos anos episódios contraditórios. A eleição de Barack Obama, o primeiro presidente de origem africana da história dos Estados Unidos, no dia que ele estava tomando posse, estavam armando reações. Uma sociedade tão contraditória quanto a nossa. E se for procurar motivos de contraditório, não faltam. Neste momento, os Estados Unidos estão travando, com a Rússia uma briga que nós esperamos não saia das palavras, que essa briga não saia das palavras. Tem razão. Porque tanto um lado quanto o outro tem artefatos que nós não gostaríamos de ter. Certamente. Goiás tem uma experiência única. O que o Sérgio é capaz de fazer? Você imagina uma bomba atômica, em termos de apreensão. Enfim, dentro da ideia de dialogar com todos, se eu pudesse, eu participaria das frentes parlamentares de todos os países do mundo, mas humanamente seria impossível. Eu acho que os Estados Unidos nos inspiram sob muitos aspectos. Primeiro, pelo respeito que eles têm e nós precisamos ter em relação à Constituição. E nesse momento em que se fala de abuso de autoridade, de voluntarismo do judiciário, eu acho que a judicatura da Suprema Corte Brasileira faria bem se fizesse um estágiozinho para um curso de descrição, não é de descrição, descrição com a Suprema Corte Americana. Menos voluntarismo. O executivo é o executivo. Foi eleito pelo povo. Aliás, o executivo e o legislativo são eleitos pelo povo. O povo vota mal, mas nós somos democratas. Enquanto não tivermos recall, é de 4 em 4 anos. Manda para fora. E pode errar também quando botar para fora. Democracia. Certo. Muito bem definida num momento dramático pelo presidente Abraham Lincoln,
consagrando, é assim que se diz, um cemitério, é isso? Consagrar não... Ou seja, eu acho que é dar sacralidade, né? Isso, é consagrar, o senhor está certo. Consagrar. O cemitério da Batalha de Gettysburg, né? Foi talvez a batalha com mais mortos na Guerra Civil Americana. Governo do povo, pelo povo e para o povo. Uhum. Se o povo errar, nós vamos dar outra chance para o povo. Isso é a democracia. A democracia é teimosa no respeito a si própria. A democracia é o pior de todos os regimes políticos, vírgula, depois de todos os outros. Portanto, verdade. Temos que lidar com ela e procurar reduzir esses defeitos da sua própria origem, né? Senador, depois do senhor fazer uma exposição tão boa sobre um gigante, né, sobre os ensinamentos da cultura legislativa, da cultura de um gigante, que é os Estados Unidos, eu também vi o nome do senhor lá num grupo parlamentar que conversa com o Paraguai. É um pequenino, né, assim, em dimensões. Então, essa conversa também se dá com países pequenos, com, assim, vamos dizer, legados menores e com, às vezes, situações até mais difíceis para se encontrar alguma coisa para aprender com eles? Olha, Rafael, em 2011, eu tive o privilégio de participar de um encontro do CELAM. Sim. Em Aripaca, acho que é o nome, me perdoe, a 50 quilômetros de Assunção, num convento, reuniram políticos do Chile, do Uruguai, do Paraguai, do Brasil, evidentemente, e da Argentina. Aí da Colômbia também, o CELAM, né? E lá eu tive a oportunidade de rever um grande amigo do Uruguai, Luiz Carlos Alberto Herrera, pai que foi presidente do Uruguai na década de 90 e é pai do atual presidente do Uruguai. E tive a oportunidade de conviver com não apenas parlamentares, que isso eu já tinha lá do parlamentar do Mercosul, mas com lideranças comunitárias. Ficamos 2 dias lá, internado, em retiro político e espiritual. O Paraguai tem... Fui à Catedral de Caacupé. O Paraguai tem uma lição de resignação, de amor à religião. Talvez seja desses países que eu mencionei o país onde a Igreja Católica tem mais prestígio. Prestígio no sentido amplo da palavra. Ou seja, ela é uma referência para a vida do povo. Isso me impressionou muito. Naquele momento da visita, foi em abril de 2019, eu posso dizer que a Igreja Católica do Chile estava vivendo um momento muito difícil. Não vamos entrar aqui em detalhes. A Igreja Católica sempre muito pujante no Brasil, mas eu acho que um país que tomou as pancadas históricas que o Paraguai tomou, se não tivesse uma religiosidade muito profunda, viveria muitas amarguras. Eu acho que se tem um povo que apreendeu esse trecho da Bíblia, que me deu como conforto, não foi um padre católico, foi um pastor adventista, meu amigo Anísio Chagas. Ele me deu, numa época de insucesso político, disse, olha, leia isso aqui, Hebreus 12:15. Retira do teu coração toda a raiz de amargura. Porque, falando agora em português atual, né? Se alguma coisa ficar, vai te fazer muito mal e vai fazer mal aos teus circunstantes. Porque você vai descarregar a sua amargura em quem? Em quem convive com você. Quer dizer, os teus mais leais amigos é que vão apanhar pelas tuas desilusões. Certo, então, verdade. Se tem um povo que eu vejo esse pessoal, Deus os inspirou nesse texto.
retira do teu coração toda a raiz pequenininha. Não deixa que ela cresça, porque se ela ficar, vai te estragar muito e vai acabar sendo descarregada naqueles que estão perto de você. Então eu tenho assim um apreço, um carinho muito grande por ver um paraguaio. Eles são até ingênuos na sua bondade. E eu fiquei muito feliz com essa minha passagem lá. Fui com a minha esposa, que também é mais católica do que eu, porque tem 5 tias freiras das franciscanas de São José e um monte de bispo na família da mãe e do pai, é mais católica do que eu. Senador, eu confesso ao senhor que esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, ouvindo uma pessoa como o senhor, eu ficaria horas de tão também. Agradável, e a cultura que o senhor tem, que é uma coisa maravilhosa e que sempre que nos... Não teve uma frase que o senhor pronunciou que o senhor não trouxe uma coisa bacana pra gente. Agora, o meu programa, infelizmente, tem só meia hora e eu preciso terminar. Mas a gente sempre pede ao nosso convidado para fazer um comentário sobre uma citação. É assim que a gente encerra nossas conversas aqui. Eu posso, como eu já fiz uma citação, sim, eu posso falar um pouquinho sobre como as leis podem ser boas, claro, podem ser ruins. Claro, perfeitamente. Então, se eu vou me permitir colocar aqui como despedida esse texto. Esse texto, eu vou ler, porque não estou conseguindo segurar direito. Por favor, senador, pode ler. Nenhum homem permanece imutável após a experiência do poder. Alguns são pervertidos ao ponto da tirania. Outros pela corrupção da lisonja e da autoindulgência. Perdoar-se a si próprio. Muito poucos são os que atingem a sabedoria pela têmpera da sua compreensão das consequências dos seus atos executivos, das coisas que eles fazem. Esta frase consta do livro As Sandálias do Pescador. Eu li lá em 1972. E essa frase é atribuída a uma figura de ficção, mas de ficção profética. Que essa frase é do personagem do livro chamado Papa Kirill. Ele era ucraniano, personagem. 7 anos antes da eleição do Karol, que também era eslavo, só não era ucraniano, era polonês, o nosso Karol Wojtyła. Então, essa frase faz parte de um livro profético, a meu ver, um personagem profético chamado Kirill, que, a meu ver, ele tinha o mesmo objetivo político que, de uma forma ou de outra, Karol Wojtyła conseguiu. Foi destruir o comunismo realista, né? o realismo soviético. Acabou depois do Karol Wojtyła. O Kirill fez a mesma coisa num livro 7 anos antes do Karol Wojtyła aparecendo na nossa vida. Então, se tem uma citação, é essa aqui. Está no livro As Sandálias do Pescador, do Morris West. Muito obrigado. Muito bom, senador. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado por tudo. Um abraço para o senhor. Deus nos ajude. Eu agradeço também a você que esteve conosco no dia de hoje. Continue na TV Pai Eterno. Um abraço e até a próxima.